Tá quase. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos começando agora a sessão 1 da linha de transferências culturais. Eu vou passar a palavra a Marilene Ferreira Batista, que vai se apresentar os trabalhos, falar como ela vai conduzir o debate. Tem uma excelente apresentação. Obrigada. Olá, boa tarde a todas e todos. Bom, eu me chamo Marilene Ferreira Batista, eu sou mestre, acabei de me formar em terminar o mestrado em Projeto Cidade pela UFG, na linha de pesquisa Projeto Teoria e História. Então, eu vou iniciar aqui pela ordem do cronograma e podemos, assim que finalizar a primeira apresentação, ler as questões que estão no chat e, assim, por conseguinte, nos outros trabalhos, e, ao final, abrir a palavra aos que desejam expressar a sua opinião ou fazer alguma pergunta. Pode ser assim? Ótimo. Certo. Então, o primeiro trabalho é Alcir Meira e sua Arquitetura Moderna em Belém, apresentado pela Márcia Ribeiro, pelo Matheus Nunes. Vou abrir a palavra para vocês. Vou já compartilhar com vocês, tá? Tá ok com vocês? Tá. Tá? Bom, então o tema do meu artigo hoje é Alcir Meira e sua Arquitetura Moderna em Belém. Essa pesquisa, ela faz parte do... Bom, eu sou professora de arquitetura e professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura na UNAMA, aqui na Universidade da Amazônia. E eu coordeno o grupo de pesquisa Casa, Arquitetura e Formas de Morar. Esse artigo faz parte da nossa pesquisa do Habitat Moderno e Contemporâneo na Cultura do Morar, onde o foco é em cima dos exemplares de arquitetura de residências unifamiliares projetadas por arquitetos, como moradias próprias, construídas no Brasil e em Portugal. Ela faz parte de um grupo de pesquisadores do NAMA, da Amazônia Legal, e da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Essa é a casa do Dr. Alcir Meira, e é sobre ela que, então, nós vamos estar falando por fazer parte dessa pesquisa que está em andamento. Uma primeira apresentação com relação ao Dr. Alcir. O nome do Dr. Alcir completo é Dr. Alcir Borges de Souza Meira. Em 1956, ele é formado em engenharia pela Escola de Engenharia do Pará. Em 63, é instalado, então, o curso de arquitetura em Belém, no Centro Tecnológico da UFPA, e criado, então, o curso de adaptação profissional, que era destinado aos engenheiros que gostariam também de passar a ter a graduação de arquitetura. Daí, portanto, o Dr. Alcir, então, se forma como arquiteto em 1966. Em 67, ele se torna professor da teoria da arquitetura e da arquitetura brasileira durante 30 anos, e depois vem ser professor emérito da UFPA. E em 1966, 1966, ele, então, resolve fazer a construção da sua residência sob a égide, então, dos fundamentos da arquitetura, integrando-se ao patrimônio arquitetônico e cultural de Belém. Esses fundamentos da arquitetura eram fundamentos, então, lecionados por ele, partindo da forma dele ver a arquitetura e dele desenvolver a arquitetura durante todo o seu período de trabalho, como até hoje ele desenvolve, né? O primeiro conceito dele, ele chamou de o que fazer, né? Denominou o que fazer. Ele dava início à pesquisa das conveniências e anseios da família, de seus desejos, suas aspirações e até mesmo seus temores e inquietudes, bem como as necessidades futuras. Segundo conceito, ele atrelava ao onde fazer, que vinculava-se à análise do local onde o empreendimento será implantado, ou seja, do conhecimento do terreno disponível para a sua efetivação e áreas abrangentes. E o terceiro conceito, como fazer, que é consolidada, então, a definição do sistema de planejamento, suas normas, diretrizes básicas, parâmetros e vetores, e instrumentos de intervenção que geram o partido arquitetônico, o escopo do projeto e o seu desenvolvimento.
É dessa forma que até hoje ele também ainda trabalha dentro do seu escritório de arquitetura, tá? Aqui é uma fala do Dr. Alcir, numa entrevista que ele concedeu a mim no início do semestre, onde ele diz o seguinte: decidi que seu projeto, que ele estava falando, logicamente, da casa dele, que é esse projeto que eu vou apresentar, decidi que seu projeto seria embasado em conceitos inovadores, proporcionado a nós, seus usuários, uma modernatura contemporânea, refugando os estilos correntes daquela época, como o eclético, o Art Nouveau, o neocolonial e muitos outros neos, retrógrados e incompatíveis com a realidade de então. A solução formal e espacial seriam fruto das considerações retroalimentadas, livres de enfeites e adereços, buscando simplesmente a sua pureza. Então, foi com esse conceito e dentro dessa realidade de Belém, com uma nova forma do morar, que ele, então, projeta essa sua casa com uma arquitetura moderna. Aqui eu vou apresentar brevemente os três pavimentos da casa dele, onde na primeira imagem do lado esquerdo eu tenho a Avenida Nazaré, que é para onde a casa dá frente, e pela lateral eu tenho a entrada do conjunto de residências, que a dele ficava nessa Alameda, na Alameda Jardim São Luís, e por ali, então, se dava a entrada do acesso da garagem, que é uma parte semi-enterrada. A foto abaixo mostra, então, a lateral da casa, mostrando a garagem por onde ela adentra. A segunda imagem já se retrata com o primeiro pavimento, onde você tem um acesso todo da casa, tanto o acesso social como o acesso de serviço. Em verde estão demarcados os acessos. Em cinza claro, os espaços relacionados ao setor social. E em cinza mais escuro, o setor de serviço. E um begezinho ali atrás que se remonta ao setor íntimo também da casa nesse pavimento. E a última imagem, que já se refere ao segundo pavimento da casa dele, mostra-se, então, em verde os acessos e as circulações, a dependência de empregado, que fica na parte de cima, e em bege toda a parte íntima, então, da residência. A estrutura desse prédio. Esse prédio foi todo feito em concreto armado, com destaque para a volumetria da fachada, cujo elemento dominante é um pórtico biapoiado, com 12 metros de vão livre, onde cria a ilusão de estar sustentado por volume das suítes, que, por sua vez, sugere estar tensionado ao mesmo. As paredes laterais que complementam essa arcada descem regularmente em direção ao solo, sendo ambas apoiadas em um único ponto de sua face externa voltada para a Avenida Nazaré, criando-se assim uma ilusão de ótica. O prédio parece estar apoiado exclusivamente nesses dois pontos, o que lhe confere, então, uma leveza extraordinária. Então, essa é a arcada por onde ela é sustentada, a casa apoiada e sustentada, e ali, então, no pavimento de cima, os quartos, e na parte de baixo, no primeiro pavimento, a parte social. Aqui mostrando uma parte mais do térreo, por onde desce esses vão. E ali embaixozinho, vocês estão percebendo a garagem. Eu tenho uma ventilação para essa garagem. Os acessos social e de serviço, como ele tratou nesse projeto. A entrada social é efetuada por uma escada em mármore de Ilhós, que se desenvolve a partir da calçada da via pública, numa cota 00, até atingir o jardim anterior, numa cota de 1,60 m. A contenção do terreno elevado é efetuada por um muro de arrimo em concreto e pedra com textura aparente, que a partir da metade do seu percurso sofre, então, o estratégico recuo do alinhamento, criando um espaço para uma fonte localizada no nível do passeio, conjunto dotado de simplicidade e beleza, protegida por um gradil de ferro com altura de 10 centímetros inferior ao muro de arrimo. Ao final do muro, localiza-se, então, o portão de serviço contíguo à residência vizinha. Então, aqui eu tenho a entrada pela Avenida Nazaré do setor social da casa, e aqui a gente já percebe os desníveis por conta do degrau, até chegar a 1,60 m, e depois até eu chegar na casa em si, ter acesso à casa, eu tenho, então, mais um desnível de aproximadamente 1,20 m. Percebam também que eu tenho duas entradas nessa casa social. A entrada comum, que seria essa do lado esquerdo, nessa grande esquadria de vidro que eu tenho de 2 folhas,
e o social, quando era momento de visita, se davam para essa outra esquadria lateral. Aqui uma outra vista no sentido contrário, e aqui a lateral da foto, na segunda foto, a entrada de serviço também pela Avenida Nazaré. Aqui o muro, que ele comenta sobre a fonte, que então fica aqui na direção da casa dele. Sobre os jardins frontais e os acessos, ele fala que, além das plantas, merece também destaque uma escultura de escultura metálica, de autoria do próprio arquiteto, denominada Cosmomovimento. A escada, então, é construída em concreto aparente, a aparência dela é como se ela estivesse solta, flutuando, sem revelar o seu apoio, e desperta a curiosidade daqueles que a usam pela primeira vez. Esse terraço, então, está aqui mostrando novamente a parte do terraço e do jardim, que compõe a parte frontal da casa, e a escultura dele em movimento. Tá? E aqui mais uma vista, então, da casa completa. O jardim posterior. O jardim posterior também é efetivamente o espaço responsável pela integração do prédio ao meio ambiente, propiciando, então, a necessária dicotomia entre homem e natureza. Foram utilizadas também plantas, obedecendo ao nosso regionalismo, árvores de porte médio, e também com copas capazes de oferecer uma eficiente proteção solar, e algumas toceiras de açaizeiro, palmeira emblemática do nosso estado. Né? Ele utilizou também algumas peças e heranças arquitetônicas da nossa terra, como o mármore de Ilhéus, alguns azulejos antigos e alguns objetos de demolição. Aqui, então, é a parte do jardim posterior, que dá para a lateral daquela Jardim São Luís, onde ele utiliza alguns azulejos antigos, fazendo uma leitura ainda eclética dentro desse jardim dele, e essa escadaria que fazia parte de um projeto que também ele tomou parte, que era da antiga fábrica de cerveja do Pará. E ele traz, então, parte dessa escada para dentro da sua casa, porque essa cervejaria foi demolida, para dar, então, espaço a um novo conjunto residencial na Avenida Magalhães Barata. O muro lateral, considerando-se o desnível do jardim em relação à via de acesso do condomínio, foi erigido em toda a sua extensão, do seu limite da lateralidade. O muro em alvenaria de tijolos aparentes, com 2,20 m de altura, necessário, então, a proteção física e visual, então, da edificação. Por esse muro, eu vou ter, então, na primeira foto, a entrada pela lateral da garagem, e aqui, aquela ventilação dessa garagem semi-enterrada, onde fazendo com que ela tenha um grande número de ventilação e não sofra a umidade que nós temos muito aqui no nosso estado. Aqui por baixo, então, nós vamos ter, pela garagem, nós vamos ter o acesso ao primeiro pavimento, por uma escada que vai combinar com a escada interna, que vai levar ao segundo pavimento posteriormente. A escada interna. Esse conjunto da escada interna foi concebida como um elemento marcante da área social. Ela assume o papel de catalisador estético da concepção daquele ambiente. Sua volumetria foi tratada como uma verdadeira escultura, pousada sobre uma plataforma pavimentada em mármore branco, elevada do piso do amplo salão, dando a sensação de estar flutuando e concedendo-lhe a leveza diáfana. Ela ultrapassa sua função de componente construtivo, voltado à circulação vertical do prédio, para tornar-se, então, o vetor artístico, clímax daquele ambiente. É efetivamente uma obra de arte integrada ao espaço construído. Então, essa é a escada que vai fazer a ligação entre os três pavimentos. Do lado esquerdo, lá no cantinho, eu percebo uma descida, um vão que vai me levar à garagem, e aqui o pavimento, a escada no pavimento social, que vai me levar depois para o pavimento íntimo no segundo andar. A área íntima. A gente falou rapidamente da área social e a área íntima. A zona íntima localiza-se no pavimento superior, que é acessada exclusivamente pela escada interna, onde localiza-se, então, a suíte. Na circulação de acesso às mesmas, foi instalada uma porta de segurança para garantir a inviolabilidade e a privacidade desse pavimento, bem como um amplo nicho, um espaço, onde ele ali, naquele momento, em 66, ele deixava como uma área de suporte, onde ele continha um frigobar, uma pia, um armário, onde ele podia botar medicamentos e alguma coisa que fossem, de repente, comer no meio da noite, para uso, então, das 4 suítes.
As suítes também possuíam um sistema de ventilação bastante eficiente, de ventilação cruzada, e proporcionava também, além do aparelho de ar-condicionado, uma alternativa de grande conforto ambiental. Foi realizado o rebaixamento no forro do hall da escada e da circulação de acesso às suítes, criando-se, então, o duto que acolhe os ventos dominantes, que são provenientes da Baía do Guajará, através de um amplo espaço resultante de rebaixamento do teto, no hall da escada e circulação, que conduz o fluxo do ar em direção aos espaços superiores dos armários da suíte. Lembrando que nesse momento que ele me descreve isso, nós não tínhamos tantos edifícios como nós temos hoje, então a ventilação era bem maior. Outra solução também adotada arquitetonicamente para o projeto dessa casa foi o uso dos brise-soleil. Esse uso do brise-soleil eram móveis na fachada superior, aonde tinham-se os quartos, protegendo os cômodos das intempéries do sol poente, graças ao seu posicionamento em guilhotina vertical conjugada, que permite, então, uma visão total para o seu exterior. Que são esses aqui, painéis móveis que conseguem se movimentar, onde ele, então, trabalha a solução do brise-soleil usando as madeiras da nossa região. Como considerações finais, já que eu estou tratando do projeto arquitetônico, sem detalhar e um pouco dos requisitos da forma de morar, eu chego à conclusão de que nesse projeto arquitetônico, cuja concepção e o desenvolvimento foram apoiados nos fundamentos arquitetônicos, notadamente os espaços, a forma, a proporção, equilíbrio, contraste, ritmo e escala, levaram a acreditar que se chegar a uma solução funcional, proporcionando à família um espaço racional, concebido satisfatoriamente e considerando-se a sua ocupação e uso. O uso dos valores fundamentais da arte e ciência, chamada arquitetura, são também determinantes no conceito estético dessa obra, pois a sua total observância nos conduz inexoravelmente ao conceito de beleza pura, insofismável, tornando desnecessário o uso de elementos decorativos, pois a beleza está contida na sua forma concebida. Conclui-se que a composição formal e espacial arraigadas à base filosófica da arquitetura, espaço, forma, proporções, equilíbrio, propiciam invariavelmente um valor estético a mesma. Então, agradeço ao Dr. Alcir pelos apontamentos, pelas entrevistas, pelo projeto, e sigam o nosso grupo de pesquisa Casa, onde nós vamos estar demonstrando essa pesquisa, em forma também de realidade virtual, para que a gente tenha noção de todos os professores que vão estar participando dessa pesquisa, mostrarem em cada uma de suas regiões a forma de morar de um projeto de arquitetura unifamiliar projetado pelo próprio arquiteto. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia, sua apresentação foi ótima, muito bom conhecer um pouco aí sobre o arquiteto Alcir. E até então não tem questões aqui no chat, então eu vou dar continuidade às apresentações, e aí no final a gente faz o debate de todas as apresentações e dúvidas. Tá certo. Obrigada, tá? Obrigada a você. Bom, o segundo tema aqui, título que está aqui é Antônio Amaral, o colaborador invisível. Porém, eu não tenho o nome de quem é o autor. O autor desse trabalho está presente aqui na reunião. Antônio Amaral, o colaborador invisível. Então, creio que ele não iria apresentar. E aí a gente passa para o trabalho do Ivanilson Santos Pereira, do discípulo ao mestre, práticas projetuais do arquiteto tertuliano Dionísio em Campina Grande, Paraíba. Eu acho que já está aparecendo a minha tela, já, né? Sim. Está sim aparecendo. Pronto. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ivanilson. Eu iria apresentar o trabalho que tem como tema, né, do discípulo ao mestre, práticas projetuais do arquiteto tertuliano Dionísio em Campina Grande. Eu sou graduando do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba,
e também pesquisador PIBIC no grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, que é coordenado pela professora Auxília Afonso, conhecida como Caqui. E esse trabalho, ele é fruto, é derivado, né, inicialmente de uma pesquisa a qual eu desenvolvi no ano 2018 a 2019, de iniciação científica, que tratou sobre esse objeto, e desde então de pesquisas paralelas que eu venho trabalhando em artigos e publicações a respeito da produção desse arquiteto. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um consulado de informações que eu venho organizando e pesquisando a respeito da produção desse arquiteto, desde o seu núcleo de formação até as suas práticas projetuais, especificamente na cidade de Campina Grande. E aí esse trabalho em si, ele estrutura-se em 3 etapas, né? A primeira que é a fundamentação básica do objeto, dos meus objetivos e dos métodos que eu utilizei. O desdobramento da pesquisa, que é através do conhecimento do autor, da sua produção, como também as fontes e procedimentos que eu adotei para fazer toda a parte de coleta, análise ou até mesmo assimilação desse material, e, por fim, apresentar alguns resultados de discussões, através de levantamentos, mapeamentos, e até mesmo uma sobreposição que eu realizei de toda essa sua produção em Campina Grande, para tentar decifrar, né, quais são os seus principais critérios ou princípios que o arquiteto foi construindo ao longo do tempo, né, formando essa sua linguagem projetual volumétrica. Então, como eu falei, o meu objeto de estudo é o arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio, e eu vou tratar agora da sua produção, especificamente na cidade de Campina Grande, abrangendo um recorte, mais ou menos, de 1960 a 1980, que foi o período da sua atuação. Os meus objetivos é justamente investigar esse núcleo de formação do arquiteto, e interpretar de que forma ele incorporou esses critérios de formação e aplicou numa sua linguagem projetual própria do arquiteto. E a justificativa é buscar entender e destacar de que forma, ou também o que foi preservado, modificado ou assimilado nessa transferência que ocorreu desde a sua formação na antiga Escola de Belas Artes de Pernambuco, que é onde foi o seu ponto de origem, até a sua aplicação prática em diversas cidades do Nordeste brasileiro, como Campina Grande e também na capital João Pessoa. A metodologia que eu adotei trabalha com a metodologia das dimensões de objeto arquitetônico, e aqui eu apresento especificamente a parte normativa e histórica dos objetos, mas também foi feito todo um processo de entender a dimensão do espaço, da forma, da função, e até mesmo da tectônica de cada obra dessa que foi levantada e estudada. Entrando na parte do autor, né, o arquiteto Tertuliano Dionísio da Silva, ele teve sua formação na antiga Escola de Belas Artes de Pernambuco, que foi considerada, né, por Afonso como a Escola do Recife, que foi todo um núcleo de pensamento intelectual e artístico que se originou nos anos 1930 e que foi responsável pela formação de um núcleo de profissionais que tiveram mestres, arquitetos, que tiveram esse conhecimento adquirido e aplicaram em formas de projeto, em formas de atuações profissionais, essas tipologias, esses critérios por diversas cidades do Nordeste brasileiro. O arquiteto em específico, Tertuliano Dionísio, ele teve as suas tipologias projetuais mais marcantes através de arquitetura residencial, mas também esteve ligado à arquitetura institucional através de obras para a iniciativa pública e também privada. Aqui é uma imagem de Tertuliano Dionísio, à direita, apresentando uma maquete do seu projeto para uma obra em Campina Grande, do Campinense Clube. E aqui eu trago uma retrospectiva em linha do tempo de todas essas gerações de arquitetos que tiveram sua influência na formação do arquiteto. Então, desde o pioneirismo do arquiteto Luiz Nunes, do Recife, até a primeira geração dos arquitetos Bossoi, o português Delfim Amorim, o italiano Mário Russo, Heitor Maia Neto, que foram esses mestres que deram início à Escola do Recife, nessa Escola de Belas Artes, e a partir disso tiveram seus discípulos, né, como exemplo de Paulo Vaz, Mário Castro, Valdecir Pinto, Augusto Reinaldo, até a última geração a qual eu estudo, né, que é a de arquitetos que atuaram em Campina Grande, por exemplo, como Tertuliano Dionísio, Renato Azevedo ou Geraldino Duda, que tiveram sua produção a partir dos anos 1960.
Como fontes documentais, eu utilizei a parte de coleta de dados de primários e secundários, consultei acervos públicos e privados, também realizei a visita em loco de grande parte dessas obras, a parte de reconstrução e redesenhos computacionais dos projetos, como também uma iniciativa de inventariar através de fichas toda essa produção. Aqui é uma imagem, né, de uma das coletas que foi realizada inicialmente, onde a gente fez todo o processo de separar as documentações e catalogar todas as obras que foram até então identificadas. Aqui é uma exemplificação das pranchas, né, de um desses projetos que a gente conseguiu coletar de uma residência. E aqui também a gente faz todo um trabalho de resgate ao esboço, né, ao croquis, a concepção projetual do arquiteto. Então, aqui vocês conseguem perceber a prancha original e, em seguida, o redesenho que foi feito por cima desse desenho, buscando resgatar esse traço, né, do projeto original. Aqui são representações de outros projetos que também foram feitos no mesmo processo de resgate em residências. Até mesmo o uso de programas computacionais, né, que fazem com que você parta a partir da prancha projetual original, através de programas computacionais você consegue fazer todo o redesenho, tanto 2D quanto 3D dessas obras, e isso garante que você tenha esse inventariado, essa parte de inventário do material original, e também a parte de catalogação em fichas, que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa, que busca tentar fazer toda a sistematização de dados que foi coletado de cada obra. Além disso, né, a visita em loco para reconhecimento do estado atual de cada obra. Aqui é um exemplo de uma obra dele na Universidade Federal de Campina Grande, que é um bloco administrativo com salas de aula. E, por fim, os resultados, né, onde eu vou apresentar agora um panorama mais geral de todo esse levantamento das obras, a sua classificação e mapeamento na malha urbana da cidade. Então, até então, aqui, inicialmente, são 13 obras que foram levantadas e catalogadas, e aqui embaixo temos outras obras que ainda estão em processo de levantamento, onde a gente não teve ainda a confirmação documental, que é realmente do arquiteto. Aqui são apenas indícios de que possa ser, devido a fontes que a gente coleta de pessoas que tiveram contato com o arquiteto, mas que ainda precisa ter a confirmação desse projeto. Em seguida, temos o mapeamento na malha urbana da cidade. Então, aqui a gente tem essas 13 obras que foram mapeadas. Então, desde residências até instituições públicas, até clubes. Então, temos esse espraiamento na cidade, né, nos bairros de Campina Grande. E também esse quadro sinótico, quando a gente busca também interpretar o que é que já foi descoberto, coletado, o que ainda falta coletar, o que ainda está insuficiente. Então, como forma de tentar sistematizar essa produção até então levantada, como também subsidiar novas pesquisas que possam atentar a objetos específicos que possam ser analisados. E, por fim, com base na sobreposição de todo esse conteúdo, eu trago um panorama sobre quais foram os principais critérios ou princípios que o arquiteto utilizou aqui na cidade, que vem do seu núcleo de formação, e que, de forma, a gente consegue perceber que são similares à sua produção. Então, a gente identificou 5 critérios principais, que eu vou abordar aqui especificamente, né, que são o território e clima, que é buscar adaptar essa arquitetura ao lugar, ao Nordeste brasileiro, o uso de tramas ordenadoras através de organização espacial modular, as utilitas, que são setorizações de núcleos funcionais de alguns projetos, a sua tectônica, que é a arquitetura de planos materiais, e a plasticidade na arquitetura, que é o diálogo que ele manteve com as artes visuais. Então, o primeiro ponto, arquitetura, território e clima, então a gente percebe que é recorrente a utilização de projetos baseados em um eixo leste-oeste, que faça com que as fachadas norte e sul estejam privilegiadas no sentido de ventilação ou iluminação nos projetos. Então, essa orientação foi bastante recorrente em seus projetos como forma de balancear a incidência de insolação em algumas obras. O uso também de elementos de proteção climática, como cobogós, por exemplo, o uso que tentavam fazer esse fluxo de ar nos ambientes, então, como esse caso aqui dessa obra, onde ele usa o peitoril ventilado em cobogó como entrada de ar, e, ao mesmo tempo, janelas altas que fazem essa saída de ar. Então, a gente tem todo esse retorno de ar, que é fundamental na parte de projetar para o clima no Nordeste.
Também adaptações ao lugar, então, sempre que possível, existia essa preocupação em adaptar a edificação às topografias existentes, como forma de minimizar o máximo possível a questão de movimentações de terra no local. A trama ordenadora, cada projeto em específico, ele seguia a organização espacial modular própria, como forma de distribuir de forma mais coerente e mais racional os ambientes. Então, vocês veem aqui um projeto de uma escola, aqui embaixo um bloco de administração, e aqui à direita, uma biblioteca da UFCG. As utilitas, que são esses núcleos funcionais que o arquiteto desenvolvia como forma de agrupar atividades similares. Então, aqui são exemplos de 2 residências, onde tem esse agrupamento de zonas sociais, de serviços, zonas íntimas, que isso foi aplicado tanto em obras residenciais, como também em obras institucionais, como o caso dessa obra, onde ele faz o agrupamento por pavimento. Então, cada pavimento foi destinado a um núcleo ou atividade específica. A tectônica é a arquitetura de planos materiais, onde o arquiteto adotava um módulo básico tectônico, e esse módulo ele era replicado para a construção da volumetria do seu objeto. Então, aqui vocês veem 3 exemplificações, onde o arquiteto utilizava dos mesmos princípios de trabalhar com um módulo básico, onde esse módulo teria as aberturas e as proteções climáticas, e a partir disso a sua replicação. E, por último, a plasticidade, que é justamente o diálogo que ele sempre manteve com as artes visuais. Então, sempre muito contato com a parte da escultura, da pintura, de painéis em azulejos, e até mesmo desses murais que eram bastante presentes e frequentes na sua arquitetura. E é isso. Aqui estão as referências do meu trabalho, e obrigado pela atenção. Parabéns, Vanilson, pela apresentação. Foi excelente sua explicação. E agora eu passo a palavra para a professora Ana Carolina de Souza, Centro Administrativo da Bahia, Dinâmicas Arquitetônicas e Urbanas. Bom, boa tarde, obrigada, Marilene. Vou compartilhar aqui com vocês também. Peraí. Um minutinho. Gente, a minha internet caiu já durante essa sessão, então se cair, caiu, mas espero que não caia, vamos ver. Ixi. Não tá indo. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Então, deixa eu só pôr aqui um cronômetro. São 10 minutos para cada, mas todas passaram um pouquinho. Você é a última apresentação, o nosso tempo está bem tranquilo, então se quiser exceder, não tem problema. Bom, gente, o meu trabalho aqui é uma análise do Centro Administrativo da Bahia, a partir das suas dinâmicas urbanas e arquitetônicas. E esse trabalho, ele é um desenvolvimento de outro que eu fiz no ano passado, que foi uma solicitação de tombamento para a Igreja da Ascensão do Senhor, a pedido da Fundação Gregório de Matos, aqui da Prefeitura Municipal de Salvador, dessa igreja que fica no Centro Administrativo da Bahia, que foi projeto do João Filgueiras Lima, que é o Lelé, né? E aí, a partir desse estudo que eu fiz, e que felizmente, afinal, eu fiz em parceria com a arquiteta Marcela Porto, felizmente a igreja foi tombada pelo município, né, de Salvador. E, paralelamente, está acontecendo também um plano diretor para o Centro Administrativo da Bahia, que não tem muita notícia, pelo menos eu não tenho, né. E aí, ao fazer esse trabalho, eu percebi que era necessário nós também focarmos no centro administrativo como um todo, né, inclusive porque ele está passando por uma série de transformações que estão transformando de uma forma muito marcante seus edifícios. Então acho que é necessário indagar sobre os próprios edifícios e por quais motivos, né, o centro administrativo não é devidamente reconhecido, e esse não reconhecimento, ele interfere também nas transformações, que, de modo geral, são muito ruins, né?
para o próprio Centro Administrativo da Bahia, né? Então, como essa apresentação meramente mais sintética, né? Então, eu vou trabalhar um pouco com aquilo que eu procurei alcançar e um pouco mencionar brevemente um pouco os resultados, né? Então, o objetivo geral é examinar as conformações urbanas e arquitetônicas do Centro Administrativo da Bahia. O Centro Administrativo da Bahia, ele foi concebido durante os anos 70, durante a ditadura militar, e o que ele fez foi transferir toda a parte administrativa do governo do estado para uma área que era uma área isolada, distante do centro urbano, né, e havia uma série de justificativas para isso, de controlar a expansão urbana da cidade, entre outras tantas, né, e que também, paralelamente, uma outra justificativa era a manutenção do centro histórico da cidade, né, que já estava no processo de deterioração, então eles justificavam isso também para essa preservação do patrimônio do centro histórico soteropolitano, né. Então, entre os objetivos gerais tem esse, né, e aí eu especifico os demais objetivos, que é justamente situar as dinâmicas da cidade e do seu contexto na cidade, do centro administrativo na cidade, e também em relação ao contexto político da época. Uma outra questão que ela é significativa é examinar as participações de Lúcio Costa e o Roberto Burle Marx, que elas são bastante dúbias em relação ao CAB, apontar as diferentes soluções dos edifícios e analisá-las, entendendo que o CAB é muito mais do que as obras de Lelé e do que a igreja, mais especificamente. E um outro objetivo é relacionar os edifícios com o conceito de brutalismo, certo? Então, na introdução, eu assinalo essas questões, né, desse deslocamento, dessa burocracia estatal do centro para uma área remota da cidade, então traço um panorama um pouco mais geral, e falo aí a respeito desse contexto da ditadura, né, e que afeta de uma forma muito marcante o urbanismo soteropolitano, que se articula de uma forma muito veemente com a modernização e com o poder estatal, né, com essa política do desenvolvimentismo ditatorial, né. Como eu disse, né, você tem essa relação entre o centro urbano e a área de expansão soteropolitana, que também eu menciono nesse artigo. Peraí que meu cronômetro... Bom, depois disso, então, eu me foco especificamente nas propostas urbanas e arquitetônicas. Então, daqui a pouco eu vou mencionar as fases do CAB, mas, assim, nessa imagem, a gente já pode observar mais ou menos quais são os edifícios da primeira fase, quais são os edifícios da segunda fase, e é mais fácil indicá-los pela presença dos edifícios do Lelé, que são esses conhecidos minhocões, aí, que são essas formas em forma de minhoca, como o próprio nome diz, né? E os outros edifícios, a maior parte, excetuando a Igreja da Ascensão do Senhor e o Centro de Exposições, todos eles são realizados nessa primeira fase, né? Então, em relação ao projeto urbano e ao projeto paisagístico, é muito interessante nós observarmos essa intenção de fazer com que o CAB se conforme como uma mini Brasília. Em diferentes periódicos e documentos oficiais, existe essa ambição, né, e essa equiparação dessa obra vultuosa, né, desse empreendimento à Brasília, né? Então, tem um caráter simbólico muito forte que se pretende dar ao CAB, né? E aí, de um modo geral, também ao ler os periódicos e documentos oficiais, existe uma grande ambiguidade em relação ao papel do Lúcio Costa, né? Porque afirma-se que ele é o autor do projeto urbano do CAB, né, e existem, de fato, uma série de esboços, não apenas para o CAB, mas também para Salvador, e esses esboços, eles são bastante interessantes, porque eles, de fato, indicam o que vai acontecer
em relação ao urbanismo soteropolitano durante a ditadura, né? Mas, assim, o que, afinal das contas, se percebe, e não consegui encontrar, de fato, uma explicação muito clara, né, sobre o porquê que, né, Lúcio Costa, de fato, não desenvolve aquilo que ele esboça, mas, enfim, em 1975, já uma notícia informa que atribuir a autoria a Lúcio Costa é uma deslavada mentira, né? Mas, enfim, essa mentira ela fica sendo pontuada em diferentes momentos, né? Em relação ao Burle Marx também, tem um esboço de Burle Marx para essa área, também para a área da Avenida Paralela, né? E ele assinala algumas questões, mas, afinal das contas, segundo o próprio Burle Marx, aqui citado no trabalho de Khalil, o projeto ficou apenas no papel, né? Ou seja, que as coisas que ele estipulou não teriam sido desenvolvidas de uma forma apropriada, né? E o projeto urbano, efetivamente, foi realizado pela Maria Costa e pelo Eduardo Sobral. Maria Elisa Costa é filha do Lúcio Costa, e com a empresa CIS. Então, claro que a presença do Lúcio Costa, ela existe, mas ele não é o autor do projeto, né? Ele colabora para algumas diretrizes, mas quem, de fato... eu fiz uma breve entrevista por telefone com ela, e ela, de fato, confirmou isso, né? Ela desenhou traçado urbano, os viadutos, quer dizer, existia uma ideia, mas ela deu uma outra, ela e Eduardo Sobral deram um outro desenvolvimento para essa ideia, né? Bom, então, em relação aos projetos arquitetônicos, como eu comentei, houve duas fases, né? A concepção do CAB, ela é do comecinho da década de 70, né? Então, aí entra, né, entram os esboços de Lúcio Costa e o desenvolvimento do projeto da Maria Elisa Costa e do Eduardo Sobral, e a primeira fase, ela vai de 72 a 74. E essa primeira fase é que é a mais desconhecida, né? Como vocês estão vendo, é uma equipe de arquitetos e de engenheiros e de arquitetas, né, que se debruça aí na realização do projeto do CAB. E a segunda fase é a fase mais conhecida, né, que a historiografia reconhece como valorosa, né, que é a fase onde João Figueiras Lima é chamado, né, também um pouco essa necessidade, né, de chamar alguém de fora para dar uma maior, não sei, uma maior legitimidade para aquilo que está sendo feito, né. Então, e aí, assim, o artigo examina essas duas etapas, e o que a gente pode observar é que existem determinadas características da primeira e da segunda fase que são comuns, mas existem características também que são incomuns, né, tanto formais quanto estruturais, ou também de implantação, enfim, existem diferenciações entre essas fases, né. Então, a primeira solução, que ela é realizada por essa equipe de arquitetos, eu tentei fazer uma tabela lá no artigo, um pouco tentando rastrear, né, a autoria dos projetos. Eu não tive acesso a muito documento no próprio CAB, né, não tive, né, de plantas e fotografias, então eu tive que me virar de uma outra maneira, mas também isso aconteceu porque estava no comecinho da pandemia, talvez eu tivesse conseguido em outras circunstâncias, mas enfim, o que é interessante nós observarmos dessa primeira fase é um conjunto de edificações, tem algumas que são mais monumentais, como é o caso aqui do quartel da Polícia Militar e do edifício da Assembleia, mas essas edificações, assim, elas se conformam ou como blocos isolados, como é esse caso aqui, né, ou como blocos articulados, e, assim, com geometrias diferenciadas, tem geometrias mais puras e geometrias mais irregulares, né. Uma coisa importante é a ideia da modulação, né, e essa ideia da modulação está estruturada com a questão da expansão, da expansibilidade dos edifícios, entendendo que o centro administrativo ele terá que passar por transformações, então que é necessário essa questão da expansão, né, e essa expansão, nesses casos aqui, o entendimento é que ela pode se dar a partir de blocos que vão se articulando, ao redor dessas formas geométricas regulares ou irregulares, ou se vinculando com esses blocos, né? E também uma outra coisa é que a modulação, elementos padronizados, né? Tudo isso confere
essa coisa da relação desses edifícios com a administração pública. Então, essa é uma imagem do quartel-general, né, e também isso, né, observem a coisa do concreto aparente, os elementos de concreto também, brises, esse vocabulário todo que se articula ao modernismo e também, de alguma forma, ao brutalismo, né. Então, aqui a gente tem a maquete da Secretaria de Transportes e Comunicações, aqui a gente pode ver essa coisa dessa articulação volumétrica ao qual eu mencionei, né, que são 3 edifícios e eles podem ir se replicando aí ao redor, a ideia é um pouco essa, né, aqui é uma imagem do edifício naquela época, né, então a gente pode observar novamente, né, essa questão da exposição do concreto, essa relação desses elementos, o cinza do concreto com o branco da parede rebocada, os elementos os brises, né, também como um elemento significativo, e um pouco, esses edifícios são bastante abertos, né, eles não são ensimesmados, voltados para dentro deles mesmos, né. Então, esse é o prédio da Assembleia, que também é um edifício bastante significativo, embora um dos edifícios mais simbólicos, né. E aí, a segunda solução, que a gente conhece mais, que são os minhocões do Lelé, que são blocos isolados, com essa forma sinuosa, eles também têm essa capacidade de expansibilidade, mas é de uma forma, essa possibilidade de você também ir encaixando, né, outras partes nesse edifício, que ele é infinito, a princípio, né, e também tem essa questão dos elementos de modulação, de padronização, e que supostamente permitem uma adequabilidade aos espaços internos, embora isso seja uma coisa que seja criticada nos documentos, né. E os edifícios mais emblemáticos são, certamente, a Igreja da Ascensão do Senhor, e a vulga Balança, que é o centro de exposições aí do Lelé, né. Então, aqui está a Igreja do Cabe, que, por devido merecimento, foi tombada municipalmente, né. Então, eu também analiso no texto as relações com o brutalismo, no texto, que é esse texto que todo mundo conhece, da Maria Alice Bastos e da Ruth Verdesign, que elas traçam alguns conceitos e algumas soluções, né, que seriam características do brutalismo, especificamente aí do brutalismo paulista, e entender, e aí, assim, toda a minha indagação é quais são esses pontos em comum e quais são os que divergem, e existem alguns pontos em comum e existem alguns pontos que divergem. Eu estou terminando, então, eu acho que é muito importante a gente entender, voltar nossos olhos para o CAB, né, tanto para os edifícios menos elaborados, quanto para aqueles mais monumentais. No caso dos mais monumentais, especificamente o edifício do quartel e o edifício da Assembleia, além dos edifícios do Lelé, né, eu acho que esse edifício, embora ele tenha essa característica da primeira fase, da segunda fase, ele tem diversidade, mas ele também tem uma unidade, né, e essa diversidade, essa unidade, elas precisam ser reconhecidas para que se possa intervir nesse conjunto de uma forma adequada, né. Eu ainda me indago muito sobre a questão da valoração do CAB, né, talvez o Centro Administrativo da Bahia, assim como outros no Brasil, eles têm um problema de valoração porque se articulam com o período da ditadura militar e com todas, e essa mega obra, megalomaníaca, né, mas assim, o que eu entendo é que ele tem que ser reconhecido como um patrimônio arquitetônico urbano e também histórico, no sentido de que aquilo nos diz alguma coisa desse passado, e esse passado precisa ser questionado, mas ele não pode ser apagado, né, então, aqui estão as referências bibliográficas, e é isso, muito rapidamente. Obrigada, gente. Quanta informação na sua apresentação. Bom, eu vou abrir para as perguntas. Quem quiser realizar as perguntas pelo chat, ou levantar a mão e seguindo a ordem sobre a apresentação de qualquer das 3 que foram realizadas, ou alguma opinião em relação ao contexto. Eu queria fazer uma perguntinha para Ivanilson.
Ivanilson, então, interessante, né, essa coisa do Tertuliano, acho que também serve para a gente pensar no Alcir, né, do que você falou das transferências, né, mas assim, eu acho que talvez para você e para a Márcia, né, sirva um pouco, você falou desse conceito, né, queria que você falasse um pouquinho mais do que você está entendendo por isso, e de como que se dá isso, né? Porque você falou, claro, ele se formou em determinado lugar, né? Ele teve lá as suas influências, mas queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso, e talvez jogar um pouquinho a palavra para o trabalho do Alcir também. Certo. Então, é um ponto bem interessante que estava sendo realizado na mesa redonda de hoje pela manhã, era essa discussão a respeito das transferências, e aí foi muito colocada essa questão de que muitas vezes é visto as influências projetuais no Norte e Nordeste vindas a partir da escola carioca ou paulista, né? Como se, por exemplo, tudo que se fosse construído, tudo que se fosse projetado tivesse que ser vindo desse berço do Sudeste. E aí, quando a gente percebe esse núcleo, né, que ele é propriamente mais regido no Nordeste, a gente começa a entender mais isso, né, porque essa compreensão da Escola do Recife, ela foi bem aprofundada, né, na tese da minha orientadora, a professora Auxília, que ela tentou questionar isso, né, será que realmente existiu uma escola no Nordeste em que teve esse papel de formar profissionais, e esses profissionais, a partir do que eles aprenderam, eles passaram a praticar, a colocar em evidência as suas práticas projetuais. E foi o que aconteceu com o Tertuliano, né? Não somente ele, né? No caso específico, eu tratei especificamente desse personagem, mas que no nosso grupo a gente começa a trabalhar também com outros autores que tiveram essa mesma formação, né, na Escola de Belas Artes do Recife, de Pernambuco, e a partir disso eles foram adaptando, né, adaptando-se ao que melhor se adequava a cada localidade. Então, no caso de Tertuliano específico, ele teve projetos não só em Campina Grande, mas na capital João Pessoa, também na cidade do Recife. E aí, quando a gente faz essa sobreposição de projetos, a gente vê que, por exemplo, algumas coisas, claro, foram similares, como eu apresentei no trabalho, mas algumas divergiram também. E a gente vê que, ao longo do tempo, quando você coloca isso numa linha do tempo, a gente vê que os próprios arquitetos, eles utilizaram essas cidades como laboratórios de experimentação dos seus projetos. Então, eles foram praticando algumas coisas, então a gente questiona muito isso, né? Alguns projetos, por exemplo, adotaram muito lajes planas, então a gente vê que isso deu muito problema, então a partir disso começaram a fazer lajes inclinadas. Então, alguns eles utilizavam muito elementos vazados, mas nem todo local se adequou tão bem quanto a isso. Então, alguns projetos já foram retirando esses elementos. Então, a gente, quando começa a fazer essa compreensão no total, a gente vê isso, né, que eles tiveram essa formação, sim, né, desses critérios, dessa base que a gente conhece moderna em si, mas que eles foram incorporando nas obras deles mesmos critérios que foram tentando fazer isso, adaptar esses princípios clássicos às necessidades locais, né, que eles foram encontrando que cada local tinha uma especificidade diferente. Eu acho que isso é a riqueza maior, a gente identificar e decifrar esses elementos que tornaram a arquitetura diferente, né, não só pegar aqueles modelos europeus, modelos da Europa, modelos do Sudeste e aplicar em qualquer lugar, né, foram coisas mais específicas. Então, acho que é bastante convincente isso. A Cláudia Nascimento levantou a mão. Pode falar, Cláudia. Oi. Antes de tudo, agradecer as três apresentações, foram excelentes. Eu adoro esse tipo de evento, que a gente fica meio flutuando em dúvidas, né? Flutuando em questões. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para a Márcia, né? Só uma curiosidade, que se você disse, eu perdi. Onde o Alcir se formou? Né? Eu sei que ele fez o curso de arquitetura, né?
Ele era engenheiro e fez o curso na UFPA, nas primeiras turmas, né? Mas a formação dele de engenheiro é de onde? E, em cima disso, professora Ana Carolina, eu queria perguntar, que não é a primeira vez que eu estou vendo isso, eu também estou envolvida com isso na minha pesquisa, essa necessidade da gente rever o discurso hegemônico da historiografia da arquitetura, né? Porque eu acho que passaram muitas ausências e algumas injustiças históricas na arquitetura por conta dessa centralização da narrativa no Lúcio Costa, né? Então, eu queria ouvir a sua opinião a respeito justamente de alguns arquitetos, e especialmente Sérgio Bernardes. Qual é a sua opinião sobre o Sérgio Bernardes, né? Lógico que a gente tem a opinião que a gente aprendeu a ter, mas diante da sua perspectiva de vista, né, sobre esse cenário, queria ouvir a sua opinião. Obrigada. Eu fala Márcia, né, também. Ela perguntou sobre a questão do Alcir, né, onde que o Alcir se formou em arquitetura, para a Márcia? Isso, no caso ele era engenheiro e ele fez o curso para arquitetos nas primeiras turmas da UFPA, mas eu não sei qual é a alma mater dele, né, de onde ele saiu, qual foi onde ele fez a primeira formação de engenharia, se foi aqui no Pará mesmo, ou se foi em outro estado, se a Márcia sabe dizer. Acho que você pode ir respondendo, né, Ana Carolina? E aí a Márcia depois pode dar continuidade. Eu acho que a Márcia caiu, deixa eu ver. Bom, gente, aqui a gente está sempre nessas, no limiar do cair. Então, eu acho que realmente a gente tem a gente está discutindo isso na disciplina aí de historiografia aqui no PPGAU, né? Mas dessas leituras que são e eu acho que tem a ver até com o que Ivanilson estava falando antes, né? Que são essas leituras que elas ficam insistentemente dando as origens, né? E os protagonistas, né? E a gente acaba realmente ficando silenciando, ocultando, né? Uma série de outras coisas que eu acho que, pelo menos nos documomos, a gente tem visto, né, esse esforço, que eu acho que ainda é um esforço bastante disperso, mas que espero que em algum momento a gente consiga sistematizar melhor, né, dessas outras fontes de conexão, dessas outras transferências, né, que não são apenas, e as coisas que elas não são apenas num sentido, elas são em múltiplos sentidos, né, quer dizer, as coisas vêm e vão, né, elas não... Então, assim, muito assim... Mas, assim, não são apenas os arquitetos urbanistas, né? O poder público também tece essa narrativa, né? Então, eu acho que cabe a nós um pouco tentar desconstruir isso, inclusive para possibilitar que o patrimônio, que a gente consiga, de alguma forma, proteger esse patrimônio de outras arquiteturas, outros urbanismos, né? Que estão rolando por aí. Em relação ao Sérgio Bernardes específico, eu não sei muito, não, viu? Eu tenho pouco, nunca me parei muito para estudar o Sérgio Bernardes, né? Desculpa, Sérgio Bernardes aqui. Mas, assim, tem essa questão também que... Então, eu não sei muito te dizer, mas ele também, eu acho que ele entra nessa onda aí, né? Também quando é chamado para fazer o projeto aqui do centro do CIA, né, do Complexo Industrial do Aratu, né, ele também, quer dizer, essa necessidade construída aí de chamar alguém que é de fora da Bahia, que é relacionado já com uma historiografia da arquitetura e do urbanismo que já está mais consolidada, que tem um nome, né, que tem uma referência nacional, para vir de um outro lugar e fazer um projeto numa escala também urbana, que é bastante significativo, né?
Mas, assim, não sei muito bem se eu entendi a tua pergunta, né? E também eu não tenho muitos elementos para falar dele, né? Mas, enfim. Mas eu acho que é isso, é necessário a gente se reposicionar, né? E esse reposicionamento, ele demanda um desocultamento, né? Então, eu acho que é por aí. Mas eu não sei se eu te respondi exatamente o que você queria, dessa relação com o Sérgio Bernardes. Sim, só complementando a pergunta, se me permite. Já tem trabalho sobre lá sobre Aratu? Olha, que eu acho que no âmbito da arquitetura e do urbanismo tem poucos. Assim, o pouco que eu sei é de outras áreas, né? Mas não especificamente se mergulhando no projeto. Inclusive porque, até onde eu saiba, o projeto ele delineou também. E por algum motivo ou por outro, teve algumas partes que foram concretizadas, mas não tudo. Também não sei por quê, porque também nunca parei para estudar isso de uma forma atenta, né? Mas eu acho que é justamente isso, é importante, né? Mas também acho isso, porque eu acho que da gente se indagar por que essas coisas continuam silenciadas. Tem relação com a nossa narrativa da história da arquitetura, mas eu acho que também tem a ver com a questão de uma crítica contundente posterior à ditadura e aos projetos da ditadura, e que fizeram com que a gente fazem, né, que a gente não olhe especificamente para eles. Né? Eu não sei, é uma questão que eu tenho na cabeça, né? A questão que você perguntou, Cláudia, sobre o Alcir, a Márcia não voltou, mas para mediar a sala, eu fiz a leitura de um artigo feito por ela mesma, e lá eu vi que ele se formou na faculdade, na Universidade Federal do Pará, porque ele formou primeiro na Escola de Engenharia do Pará, mas assim que foi fundada a Universidade Federal, ele passou a fazer parte do corpo docente, e ele participou da criação do curso, e logo em seguida ele se inscreveu, né, então ele trabalhava e também era discente da faculdade, da Universidade Federal do Pará. Hoje de manhã estava sendo discutido sobre a valorização, né, da arquitetura colonial e não ter esses olhos tão voltados para o modernismo na região ali do Norte e Nordeste, né? E eu queria perguntar, voltada a todos que tinham vontade de responder, em relação a que ponto que vocês acham que essa arquitetura moderna começou a, de fato, ser presente no Norte e Nordeste? Porque, por exemplo, eu tive a minha faculdade de arquitetura em Goiás, e durante toda a faculdade você aprende só sobre o modernismo de São Paulo, né? Ou no máximo ali um pouco do Rio, e não aprende sobre essa questão vinda aí do Norte e Nordeste. Mas eu tive a oportunidade de ter um colega que fez voltado ao pós-modernismo, e ele trouxe um pouquinho, no mestrado, né, a pesquisa dele, ele trouxe um pouquinho dessa questão do Norte e Nordeste ter também influência, né, no modernismo brasileiro. Mas é algo que nós não aprendemos. Então, assim, para vocês, teve um marco, alguma obra, algum edifício, algum arquiteto que deu início ao modernismo do Norte e Nordeste? Vanilson está aí também ou não? Não sei, assim, dizer... o que eu acho é que a gente tem feito um esforço no sentido, isso que eu estou falando, desse desocultamento. Porque, de fato, né, tanto na nossa formação, na minha formação, acho que na maior parte da gente, né, a gente é uma visão que é sudéstico-centrada, assim, né, e que é isso, como se tudo acontecesse num sentido de lá para cá e que não houvesse isso que eu estava falando, né, múltiplas redes de conexão e de transferências e de influências, né. Então, não sei te dizer, Marilene, se tem algum marco, assim, mas, assim, não sei se exatamente isso é uma coisa muito fundamental. O que eu acho que é isso, a gente tem feito esse esforço para trazer, mas, como eu estava falando, não é é um esforço coletivo que a gente vem fazendo, e os Docomomos Norte e Nordeste, os Docomomos Brasil também são importantes, para trazer isso à tona, mas ainda são trabalhos muito dispersos, né? E eu acho que na hora que a gente começar a conectar esses trabalhos, a gente vai começar a fazer outras conexões e a gente vai poder ver
que não, e até no caso desse período aqui em Salvador, a gente pode ver no período da ditadura, né, como as conexões não eram necessariamente com o Sudeste. Pode até o Sudeste, até pode ter conexão com Minas, mas você tem conexões com outros lugares também do Nordeste, né? Mas, enfim, eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer para tentar escrever essa outra história, que ainda não está escrita, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O Ivanilson não está aí também ainda? Não, só acrescentando mesmo, eu acho que é basicamente isso mesmo, Carolina. A gente meio que vê que, eu, no caso, ainda estou finalizando minha graduação, né, mas eu já tenho esse primeiro contato, e a gente vê que, é como você falou, a historiografia geral, ela, no Nordeste em si, no Norte, ela está sendo construída, né, porque o que a gente aprende nas disciplinas, pelo menos no que eu estou vendo no curso de graduação, na disciplina de teoria e história, é justamente isso, é voltado para a construção do modernismo a partir da visão do eixo sudeste, né, de São Paulo, Rio. Então, a gente vê que não existe ainda consolidado esse marco no Nordeste, porque a gente está meio que formando isso ainda. A gente está desocultando, né, descobrindo muitas coisas ainda que a gente nem mesmo sabia. Então, muito desses trabalhos que a gente traz, de projetos, de obras, desses personagens, são autores que já tiveram nesse mesmo processo, né, do mesmo nível de atuação desses outros arquitetos, mas que não tiveram essa visibilidade ainda. Então, a gente tem todo esse esforço, né, de construir essa história para a gente meio que ir formando esses núcleos de pensamento. Então, não sei se a professora Auxílio está na chamada ainda, mas eu lembro que ela até falava muito que quando ela quando ela fez a defesa da tese dela, chegaram a muito questionar, né? Será que realmente a gente pode dizer que teve uma escola do Recife? Porque meio que as pessoas ficavam só oficializando que oficialmente só existiriam escola carioca e escola paulista. Então, eles não queriam meio que aceitar que pudesse formar-se uma escola local que pudesse formar arquitetos profissionais, né? Então, esse pensamento vem sendo desconstruído ainda aos poucos, a gente vem... E essas pesquisas da gente é isso, desocultando, dando visibilidade a esses pequenos patrimônios, né, que a gente sabe que nossas cidades têm, estão presentes, e o fato também, eu acredito, de ser um patrimônio mais recente, ele torna muito mais flexível, né, então você vê que, como você falou no começo, essa questão do colonial, então, essa visão de preservar o que é mais antigo ainda é muito presente, porque a gente vê que é muito mais fácil a gente pegar uma residência moderna, demolir, transformar em um centro comercial, uma farmácia, como acontece muito aqui em Campina, que é meio normal isso, as pessoas vejam que é um patrimônio que está em desuso, então vamos transformar numa coisa nova. Então, como não tem legislação de proteção ainda que resguarda esses patrimônios, é meio que as pessoas normalizam mais isso, né? Então não vê essa visibilidade tão grande a esse patrimônio. Inclusive, não sei em outros lugares, mas aqui mesmo em Campina, a legislação em específico, ela não inclui, assim, esses patrimônios nem em áreas de proteção. Então, você vê que existe lá um debate muito forte, né? Patrimônio industrial, patrimônio ferroviário, que no caso daqui foi bastante expressivo, a questão da ferrovia, mas que é algo que ainda não está visível à defesa de patrimônio. Então, aqui preserva-se só o que é decor, eclético, neocolonial. Então, eu acho que é uma visão que tem que partir em todos os setores, né? A academia está começando a construir isso, mas que a gente parar para ver, tem muitas outras esferas ainda, política, social também, as pessoas também têm que ter esse pertencimento, e não adianta a gente também querer preservar, né, a academia por si só, mas que eu acho que o conceito de patrimônio é mais que isso, né? As pessoas têm que reconhecer e se apropriar daquilo, porque a gente também não pode defender só porque a gente acha que deve proteger aquilo, mas pelo reconhecimento que isso deve ser construído ainda, né? Sim, Cláudia. Não, só queria complementar uma coisa. Hoje cedo, na fala do Ricardo, eu fiquei... É lógico que eu, inclusive, quando perguntei sobre o Alci, eu caí nessa mesma, digamos assim, nesse mesmo ato falho, né? Mas na fala do Ricardo, agora com o Ivanilson falando, também me deixou bem claro que quando a gente fala que o arquiteto se formou no Rio ou em Minas, né, a gente só faz essas conexões da formação,
Só que dentro desse processo, digamos assim, de uma análise biográfica, o cara pode ter ido à Europa, o cara pode ter tido outras vivências que vão fazer com que a arquitetura dele, mesmo tendo saído de uma determinada formação, ele não reproduza aquela formação e traga uma coisa. Então, quando o Ricardo hoje falou que não me lembro qual arquiteto que teve uma influência muito grande de Brasília, todos os arquitetos da década de 50, 60 em diante tiveram muita influência de Brasília, né? E se não tiveram, é de se questionar, né? Se não tiver influência ou como modelo ou como crítica, há de se questionar. Então, existem outras vivências na formação, na modelagem, né, do arquiteto e da sua resposta, né? Bem, só isso que eu queria comentar. O que o Ivanilson falou sobre a escola foi algo que eu só estava debatendo até hoje de manhã com o meu colega. Sobre isso, se a gente pode falar de fato que teve uma escola de arquitetura moderna vinda do Nordeste, né? Que é uma questão que às vezes a gente fala e fica com dúvidas sobre falar em relação. Né? Eu acho que o lugar de falar é aqui. A grande vantagem dos encontros, desses seminários, é justamente a gente poder estar num lugar onde a gente pode colocar as coisas, receber críticas sobre o que a gente fala, né? E é aqui, porque dentro da academia, até por força do projeto, a gente tem que repetir o padrão, né? Repetir a história. Né? Se a gente colocar na formação já uma visão, não, mas é assim, mas não é bem assim, a gente acaba não conseguindo construir o básico do conhecimento, né? Cláudia, eu acho que, assim, talvez o caso, eu fico, assim, inclusive nas disciplinas da graduação, especialmente, né, é que eu acho que a gente pode lançar faíscas, né, e essas faíscas, assim, e não só lançar as faíscas, mas a gente falar dessas coisas mais paradigmáticas, também questionando-as, né, quer dizer, questionando, não é dogma nenhum, né, quer dizer, então eu acho que na graduação também não é fácil, não, porque também é isso, a gente tem a ementa, a gente tem as coisas que a gente tem que seguir, né, e é importante que os alunos também passem por isso, obviamente, né, mas eu acho que é importante também lançar as faíscas, eu acho. Eu sempre provoco uma briga dentro de sala de aula. Vai lá, o bando do Le Corbusier de um lado, o bando do Claude Wright do outro, vamos ver quem é que ganha a briga, ou se vocês vão entrar num conflito sem fim. Alguém mais tem alguma pergunta? Ninguém mais? A Auxília falou aqui no chat que os arquivos de Sérgio Bernardes estão no Centro de Documentação da UFRJ e são de muita boas análises. E a Cláudia fez o doutorado, né, com o acervo da UFRJ. Não, é justamente que o acervo ele sofreu um prédio, teve uma falha, um incêndio, um aparelho de ar-condicionado na sala ao lado, que é do lado da reitoria, né, do gabinete da reitoria, e acabou atingindo o acervo do NPD. O acervo do NPD está indisponível, né, e para completar minha sorte, ou azar, eu não gosto de falar o azar, mas o arquivista que era responsável pelo acervo do Sérgio Bernardes faleceu de Covid. Então, esse acervo está mais indisponível ainda, então, por isso até que eu joguei a questão Sérgio Bernardes. Não, e você veja, Cláudia, para eu conseguir analisar esse negócio do Sérgio Bernardes, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, então, né? E teria, né? Agora pior ainda, a situação está pior ainda.
Eu tô mergulhando em jornal, na hemeroteca digital. Aí tem que ir por outros caminhos, né, de fato. Porque eu estou achando que eu não vou conseguir tão cedo. Diante do desmonte que estão as instituições, né, esse acervo raramente vai ser disponibilizado tão cedo. Então, eu estou indo por outras fontes. Então, eu estou, inclusive, eu vi o projeto dessa cidade e alguns prédios que foram de autoria do SERC. Nem todos foram dentro desse distrito industrial. Então, eu vou tentar reunir coisas, e por isso que eu perguntei também se vocês tinham algum estudo, né, sobre esse distrito industrial, essa cidade industrial, para a gente poder até somar ideias, porque a grande dificuldade, aí voltando ao tema do Comomo Norte e Nordeste, no Nordeste ainda tem vários, não é o caso da Bahia, mas vários estados são poucas horas, mas poucas horas de deslocamento de uma capital para outra. Na região norte, a distância mais curta que existe é Roraima de Manaus, são 12 horas de viagem. Então, faz parte das dificuldades de pesquisa esse intercâmbio, né? Por isso que eu falo demais, aproveitando a oportunidade. Bom, então é isso. Eu vou perguntar de novo se alguém mais tem alguma questão para fazer. Bom, ninguém, então eu vou encerrar a sala, e foi um prazer estar com vocês, aprender um pouco aí sobre arquitetura moderna, tanto conhecimento a ser compartilhado. Parabéns a todos, e ao Ivanilson, né, por já estar na graduação e já estar apresentando em congressos, tem interesse aí acadêmico. E eu estou grata por ter participado como mediadora e ter aprendido tanto com vocês. Tchau, gente. Até mais.